Olá, eu sou Ediane Oliveira, jornalista do projeto Misturados, um documentário que reúne 7 artistas com diferentes linguagens e que, a partir de imagens e reflexões, revelam-se aspectos da diversidade e das misturas culturais que existem nesse território localizado ao sul do Brasil. Desde os povos guaranis e caingangues aos afros, da milonga ao candombe, das poéticas e ritmos contemporâneos ao cotidiano dos povos originários. Esses 7 artistas vêm da música, do cinema, da literatura e das artes visuais. E são eles: Bebeto Alves, Cristal Rocha, Johnny Xodalu, Léo Sousa, Richard Serraria, Parai Tchapã e Vangri Caingangue. E hoje eu vou conversar com o Ricardo Almeida, que é um dos produtores, roteiristas e diretores do Misturados. Juntamente comigo, Marcelo Colgo, do Coletivo Catarse. Ele faz parte da equipe que faz a questão do audiovisual do projeto, tanto na parte da captação como também finalização. E Luiz Alberto Cassol, co-roteirista e co-diretor do Misturados. Antes da gente conversar, vamos assistir ao clipe que já está disponível nas nossas plataformas digitais. Misturados. 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 Muito bem, após a gente ouvir então o clipe do Misturados, eu já quero agradecer o Ricardo por estar falando agora, né? Dessa vez a gente vai conhecer então um pouco da trajetória, das reflexões dos diretores do Misturados. Ricardo, começo te fazendo uma pergunta que nós sempre fazemos para todos os artistas que passaram por essa série. Quem é Ricardo Almeida? Então, prazer estar aqui com vocês, todos os membros da equipe do Misturados. Ricardo Almeida é um fronteiriço, nasci em Santana do Livramento, com Rivera, Rio Grande do Sul, Uruguai, né? Brasil, Uruguai. Sou filho de um descendente português, dizem, né? Eu hoje estou desconfiado, acho que ele era mouro, né? Porque ele é Almeida, e de uma hispânica, Marques, Noemi Dagoberto. Meu avô morava em Montevidéu, se separou da minha avó, foi morar em Montevidéu, então eu sempre tive essa relação com o Uruguai. O meu pai sempre teve uma relação muito forte com os indígenas, ele sempre viajou para a Amazônia, para o Mato Grosso, sempre para Iraí, no Rio Grande do Sul, sempre trazendo informações indígenas. Era fã do Marechal Rondon, né? Ele tinha toda uma biografia do Rondon, ele lia muito, era um cara que lia muito. E a minha mãe, uma cantora de rádio, né? Ela sempre, com os irmãos, faziam um grupo, sempre fizeram grupos, tocavam, os irmãos não, os irmãos dela, tinham um grupo tipo Bando da Lua, né, que tocavam no Uruguai, tocavam em Montevidéu, em Punta del Este, viviam como músicos, né? Depois, claro, com o tempo, naquela época, não se valorizava tanto o trabalho dos músicos, eles acabaram tocando mais em casa. Então, eu era aquele menino que dormia no colo da minha mãe, escutando os caras entrar madrugada dentro, né, tocando, e sou um fruto disso. Um lado, eu digo sempre que um lado meu é da música, da arte,
e outro lado é das matemáticas, das contabilidades, que o meu pai era contador, né? Então, eu tentei misturar essas duas coisas e trabalhar com gestão da arte, gestão da cultura, e eu trabalho com tecnologia da informação, então eu sou meio que um misturado por opção mesmo, né? E a gente vai, então, antes de seguir para as nossas entrevistas, a gente vai assistir um vídeo com depoimentos que foram gravados durante viagens que o Ricardo fez como consultor da Unesco, a partir da elaboração de um plano de integração cultural. A gente vai assistir e, na sequência, fala com ele sobre isso. A fronteira não sei. Que fronteira? Tem alguma fronteira aqui? La frontera existe y la frontera no existe. Ahí está otra contra, una paradoja. Para entender a fronteira, não sei, porque aqui, por exemplo, eu acho que vai na parte cultural. O cara, para entender, o cara nunca foi na Patagônia, mas se começar livro de música da Patagônia, o cara vai saber da Patagônia, não precisa ir lá na Patagônia, entendeu? Claro, não é a mesma coisa que o cara que mora ali, mas muita gente que mora ali não sabe explicar. Sim. Impedimento. Impedimento. Que a gente está tentando quebrar e vamos quebrar isso. Através da cultura, através da arte, através do ser humano. É uma barreira, né? É uma barreira. Agora, no mundo artístico, para nós artistas, não existe isso. La frontera es una división, un límite entre naciones que está impuesta por las condiciones políticas, geográficas. En este caso, esta frontera es política y también es natural. El río Mamoré divide a Brasil y a Bolivia en una gran extensión, por ejemplo, en esta área, y nos limita de alguna manera. Para mim, né, os governantes, vamos dizer assim, eles queriam delimitar uma área. Meu pai sempre dizia, né, para índio não existe fronteira, né, que os índios vivem em qualquer lugar ali, né, vai, passa ali, vem para cá de novo, né. Então, para nós, índios, não existe fronteira, nesse sentido. Mas, é claro, se a gente for respeitar as leis, né, dos não-índios, né, que colocaram lá, que a partir daqui é Paraguai, a partir daqui é Brasil, né, então temos que se respeitar. Aí fizeram essa estrada de ferro para fazer o Acre. O Acre foi trocado, o Acre, o Branco Acre. Foi trocado com o Brasil, para hoje ser o branco por causa da borracha e a castanha. Eles trocaram o Acre, deram o Acre, em troco disso aí. A fronteira, um encontro. Eu definiria assim, como que a fronteira é um encontro. Não? Muitas pessoas falam é um limite. Não é um limite, é um encontro. E um encontro transformador. Porque aqui nós vemos, nós, paraguaios da fronteira, não somos iguais aos paraguaios de terra adentro. Ou seja, há uma diferença. E eles nos enxergam também de forma diferente. Ela não impede nada, não impede coisa nenhuma. Eu acho que ela até nos une mais do que nos separa. Porque a curiosidade nos leva a ter elementos do lado de lá. Aqui foi chamado por alguém, um escritor, na fronteira do vai e vem, porque ele não sabia onde terminava o Rio Grande, onde começava o Uruguai, a Argentina. Nós somos, aqui viveram argentinos. Meu pai sempre me dizia, em instantes, os primeiros moradores desse lugar aqui foram os correntinos. Não, eu sou filha de Argentina, minha mãe é argentina, meu pai é brasileiro e eu nasci no Brasil. Mas atualmente eu tenho empresa na Argentina e eu tenho a dupla nacionalidade. A região da fronteira, eu digo que é simplesmente mais geográfico, né?
porque hoje em dia há um intercâmbio bem maior do que antigamente. Hoje existem descendentes bolivianos em toda a cidade, em todos os bairros, morando. Já não é mais específico numa região só. A fronteira não existe. Para nós, cultura Yanomami, cultura indígena do Brasil inteiro e outros, nós não temos fronteira. Fronteira não nasceu junto com a terra, não. E a fronteira que eu falo na beira do rio, na beira do mar. O na beira do mar vai ficar rodando na beira do nosso território do Brasil. Ali que é a verdadeira fronteira nossa, que nasce junto com a terra e o rio e o mar. Pachamama, que é esse conceito andino da Madre Terra, de uma única terra para todos os povos. O subtítulo do festival é Cinema de Fronteira. Então é um pouco essa visão andina, essa visão indígena, né, ancestral da Pachamama, da Madre Terra, de uma só terra para todos os povos. E a gente logo em seguida traz esse conceito de fronteira. Então eu acho que essa dualidade é o que a gente trabalha conceitualmente o tempo todo dentro do festival, né? Bueno, para mí la frontera es algo único, es lo mío, es mi identidad. Es mi identidad. A fronteira passa... A fronteira nos atravessa, nós atravessamos a fronteira, é uma dialética da fronteira. Você tem algum contato na Venezuela? Eu já morei na Venezuela de obra e espanhol perfeito, eu vivi 2 anos lá. E que a gente pode abrir um diálogo, sabe, para troca. Eu acho que a fronteira é cheia de possibilidades. Muito bem, Ricardo. Ricardo, vamos lá. Esse vídeo ele é resultado dessa tua andança pelas fronteiras de todo o Brasil e ele vem como resultado também do Fronteiras Culturais, que é um projeto que tu és um dos coordenadores desde 2010, portanto um projeto de 11 anos, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, agora, não é de hoje que tu já namora, por assim dizer, com o cinema, com o audiovisual, Eu queria que tu falasse do Fronteiras Culturais, da representação dele, mas eu vejo nele aí, já há muito tempo que a gente conversa, mas tu começa a trabalhar com vídeo, com cinema, e essa interlocução, essa questão aí da mistura, ou seja, tu também vem misturando artes, mas tu vai ao encontro das fronteiras, a fronteira das artes que tu tá rompendo, tu tá envolvido em projetos que se propõem a isso, seja no Fronteiriço, seja aqui no Misturados. Então, como é que tu vê tudo isso nesse momento da tua vida? Por que tu resolveu romper realmente com todas as fronteiras e vou fazer cinema e tô nesse projeto aqui? Fala um pouco disso tudo misturado nesse momento. Boa, Cassol. Assim, eu nunca fui do cinema, sempre fui um amante, né? Adoro Pasolini, Antonioni, Visconti, tudo aí, Wim Wenders, David Lynch, que vier eu traço, eu adoro, Lars von Trier, e também os brasileiros, né, o João, como é que é o nome dele, do Salles, né, adoro. João Moreira Salles. João Moreira Salles, agora a menina essa que fez o filme sobre o golpe, como é, muito linda, muito, são trabalhos fantásticos, assim, eu acho que o cinema, eu me dei conta durante a viagem, eu dizia para esse pessoal, eu dizia assim, eu quero que vocês falem, não quero que eu fale. Uma coisa é eu ir lá defender o projeto, defender o plano, outra coisa é vocês defenderem o plano. Tá? Então eu dizia isso para eles, eles acreditaram, né? Eles nunca ninguém imaginava naquela época que haveria um golpe no país, né? Então a gente estava super entusiasmado construindo esse plano.
Então eu dava voz a eles, eu dizia, isso aí é uma coisa do pessoal lá de Livramento, entender que eles não são a única fronteira. O pessoal lá de Tabatinga, na Amazônia, com a Colômbia, não ficar pensando que só eles são fronteira, porque existe muito um sentimento entre eles de que aqui é o melhor lugar do mundo, entendeu? E realmente é um lugar interessante, mas eles não conhecem os outros lugares. Então, o cinema, o audiovisual, para mim, naquele momento, representou uma possibilidade de troca. Né? Eu via que, através do audiovisual, eu conseguiria que um dialogasse com o outro as mesmas temáticas, porque as questões são muito idênticas. Né? Eu chegava lá e dizia para eles, porque tinha toda uma introdução, né? Qual eram os critérios, o que a gente estava buscando, e todo mundo dizia, puxa, é tudo que a gente quer, porque a gente nunca foi reconhecido. Né? As fronteiras, principalmente as brasileiras, elas foram esquecidas, intencionalmente, área de segurança nacional. Né? Então, o pessoal que vive nas fronteiras, para os governos, quase não existe, brasileiro. Os demais países têm políticas diferentes. Tá? Mas a gente diz que, graças ao esquecimento, a gente conseguiu preservar as culturas. Então, é contraditório, certo? Então, tinha que registrar isso. E fazer com que chegasse, por exemplo, vamos pegar um exemplo ali, foi um diálogo com o Ministério da Cultura do Brasil e com a Unesco, né? Eles não tinham incluído as missões dentro do plano. Eu digo, não, as missões têm que fazer parte, porque as missões unem Brasil, Argentina e Paraguai, né? E até uma parte do Uruguai. Né? Então, não pode ficar de fora. Ah, não, mas não temos dinheiro para isso. Bem, vamos ter que achar dinheiro, vamos ter que achar uma maneira, porque eu não vou fazer um plano sem as missões, entendeu? Então essa compreensão de fronteira para a maioria do pessoal que não mora na fronteira é um limite. Para quem vive na fronteira, não. Para quem vive na fronteira é um lugar de passagem, é um lugar de integração, entendeu? Então, eu tinha que mostrar isso. A única maneira de mostrar era através do audiovisual, era por meio do audiovisual. Tá? E aí, claro, acabei agora com vocês, mas aí eu acho que foi mais uma coincidência, foi uma oportunidade da Lei Aldir Blanc, né? Que abriu um leque muito grande no país de potenciais de criatividade. E eu já vinha trabalhando com o Richard Serraria, né, no Fronteiras Culturais, a gente estava fazendo lives, porque tem uma coisa assim, eu acho, não sei se eu posso mostrar para vocês um mapa aqui, acho que dá, né? Esse mapa aqui, eu criei, é uma criação minha, a partir dos diálogos que eu tive nas fronteiras. Então, esses seriam os territórios, os primeiros territórios de integração cultural que a gente está identificando. O Pampa, as Missões, a Bacia do Prata, o Cerrado, o Pantanal, Madeira Mamoré, porque quando tu pergunta para uma pessoa se aquele território ela pertence, ela diz, eu pertenço ao Pampa, a outra lá diz, eu pertenço ao Pantanal, entende? Esse é o território do fronteiriço, né? Então, quem não vive na fronteira não enxerga isso aí, tá? Então, isso aí seria um mapa. Essas partes que estão em vermelho eu não consegui identificar, mas são áreas, por exemplo, aqui em cima, no norte, estão os Yanomamis, que já é um povo da floresta, né? Mas eles estão na Venezuela, eles estão no Brasil, né? E estão um pouquinho ali perto da Colômbia, né? No Pampa, lá, por exemplo, vai aparecer no filme Fronteiriços agora, o mar no Pampa. Quando é que o mar é representado no Pampa? Dificilmente. As pessoas, quando falam no Pampa, falam no cavalo, numa árvore, no churrasco, mas não falam no mar, no peixe, na lagoa, não é? Então esse trabalho de reconhecimento da realidade é o que me interessa, né? Quer dizer, as coisas estão no mundo, eu só tenho que ir lá, né? Como um bom curioso, não digo cineasta, porque eu estou tendo a minha primeira experiência, registrar, né? O nosso trabalho é registrar. E, claro, vocês veem aí que tem um material riquíssimo, e eu estou procurando cineastas, se vocês toparem, de repente, né? Tenho horas e horas de gravação, que nunca foram publicadas, né?
Então, o meu trabalho é esse, Cassol. Eu estou com uma idade já um pouquinho avançada, né? Então eu digo, vou me dedicar minha vida para isso. Acho que é importante. Muito bom, né? Ricardo, muito bom. Alguém fazer esse trabalho. Muito bom. Só lembrando ali antes de passar, acho que é o Marcelo agora, tu falava ali no início, eu não quis te interromper, tu estava falando da Petra Costa, que é a diretora do Democracia em Vertigem. Isso. Buenas, em relação, Ricardo, primeiro satisfação estar aqui com vocês, né, vocês todas, né, vocês todos. Temos jogo, viu? Vamos conversar depois aí sobre esse material de arquivo que tu tem aí, tá? Vamos conversar certinho sobre isso. Ricardo, uma coisa que me chamou a atenção, chama atenção ali um pouco nas falas que a gente ouviu, é a questão da fronteira, é algo colocado ali pela política, né, pela geopolítica, né, o controle dos espaços, dos territórios e o controle da circulação de pessoas e mercadorias. Mas é evidente que a cultura, a arte, ela extrapola tudo isso, né? Ela faz da fronteira um lugar de integração, né? Algo que a gente consegue perceber, esse som daqui, essa arte daqui se junta através desse lugar que, bom, enfim, algum político, alguma nação, algum país foi lá e traçou, né, um espaço de divisão. Só que também é verdade que a cultura muitas vezes se presta a fortalecer essa ideia de divisão e de segmentação em territórios, né? E quando isso acontece, a coisa fica muito perigosa, né? Então, eu gostaria que tu pudesse refletir um pouco para nós o que fazer quando a gente percebe, nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito disso, né? Parece que o nosso território é um território que ele fica... Não, aqui se faz determinado tipo de som, com determinados tipos de instrumento, e essa aqui é a nossa identidade cultural. Quando, na verdade, essa identidade ela é permeada por tanta diversidade, tantas vivências, né? Reflete um pouco para nós sobre isso, por favor, companheiro. Não, eu não uso mais o termo identidade, eu uso singularidade, tá? Por que isso? Porque o mundo globalizado, ele sempre foi, mas principalmente o mundo globalizado, muitas influências tu recebe e envia também para fora, né? E às vezes as coisas estão aqui dentro, mesmo como é o caso do continente sul-americano, ou até um pouco mais, América Central. O Ángel Rama, que é um pesquisador, um sociólogo uruguaio, já falecido, ele criou um conceito de comarcas culturais. Tá? Esse conceito de comarcas culturais, ele define mais ou menos esses territórios culturais, certo? A Amazônia, por exemplo, né, seria um território, o Pampa seria outro território, e assim por diante. Isso a gente não estuda nas escolas, né? Às vezes nem na universidade. Então, eu fui me dando conta dessas coisas. Quando eu me dei conta disso, eu fui atrás dos mitos, né, que é o que tu está falando. Por exemplo, até os anos 70, 80, o mundo ainda vivia muito sobre a influência dos nacionalismos. Tá? Vocês veem, por exemplo, o caso do Brasil. O Brasil teve 100 anos de república e só 19 de democracia, né? Interrompidas todas. Então, qual é a memória dessa gente? A memória do brasileiro é a memória das ditaduras, né? É a memória de um povo que vive sobre o tacão dos canhões e das baionetas, né? Então, a gente não tem muita experiência democrática de reconhecer o outro, né? Porque democracia é reconhecer o outro, né? E no caso dos mitos, né, que é o caso que tu está se referindo, o gaúcho, por exemplo, a gente, só para te dar uma ideia, pouquíssima gente, ou nas escolas, ensinam o 2º e o 3º volume do Continente, do Érico Veríssimo, que fala exatamente do Brasil moderno. Só falam do Rio Grande do Sul lá nas origens, vamos chamar assim, que eles chamam de origem, porque já existiam indígenas aqui, né? E deu. Então, não se aprofunda a verdadeira origem do gaúcho. Por exemplo, o termo gaúcho só vai aparecer na literatura sul-riograndense no final do século XIX, início do século XX.
Enquanto no Uruguai, na Argentina, já estava lá no início do século XIX, um século antes. Tá? E o Saint-Hilaire, o Darwin que esteve aqui fazendo pirataria naquela época, ele já citava os homens valentes, sabe? Essa coisa, essa exaltação que a gente ouve muito falar no Rio Grande do Sul, tá? Isso aí, o José de Alencar, que é um cara que não era do Rio Grande do Sul, criou aquela imagem regionalista, né? Depois, mais tarde, veio o Simões Lopes Neto, essa turma toda falando do homem, né? Mas o Simões já dando um toque mais místico na coisa, colocando o Mouro, a Princesa Moura, colocando alguns outros elementos, mas nunca o gaúcho. Até hoje, o gaúcho não é reconhecido, e o gaúcho existe. O gaúcho é um ser, é um trabalhador do campo, pastoril. Eu, por exemplo, que trabalho há 35 anos com tecnologia, ou vocês dois, são chamados de gaúchos, né? Mas vocês trabalham com tecnologia, vocês não são esse homem pastoril, a Ediane também não. Entendeu? Então, vocês são sul-rio-grandenses, ao meu ponto de vista, né? E eu diria até que vocês moram à margem do rio Uruguai, que nem os uruguaios, a margem oriental do rio Uruguai, entendeu? Então, essa reflexão sobre quem realmente nós somos, ela está no continente, lá no retrato do Érico Veríssimo, tá? Mas nunca é ensinado. O que é ensinado é aquela coisa do homem valente, do homem que enfrenta tudo, etc. e tal, cheio de preconceitos, né? Porque tem a sua verdade que é para toda a terra, né? Que é para influenciar o mundo inteiro, embora o Mujica diz uma coisa que eu gosto muito, que ele diz assim: tirando os povos indígenas, todos nós viemos de fora. Então, o meu trabalho é saber as migrações que ocorreram, quem são os Cogos, quem são os Cassol, quem são os Oliveiras, né? De repente, a Ediane é uma cristã nova, né? Que teve que se ocultar do judaísmo para permanecer aqui, porque foram muito perseguidos até 1800 e pouco, 1900, porque a Inquisição durou 400 anos, né? A Inquisição não foi coisa fácil. Então, as pessoas estão aí, mas não reconhecem a sua cultura, porque a sua cultura não é ensinada. Entendeu? As pessoas aprendem outra cultura no colégio, aprendem uma cultura que não é elas, aprendem a cultura do outro, europeu, entende? A sua verdadeira cultura não é ensinada. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito, vou deixar registrado aqui. O Macunaíma, que nós conhecemos, agora indo lá para o norte, na verdade, a morada do Macunaíma é na Venezuela. Como é que ele pode ser um herói brasileiro, se a morada dele é na Venezuela? Entendeu? Então, nós aprendemos que esse cara, que ele é um transfronteiriço, do meu ponto de vista, porque ele vive junto ao povo Pemon, daquela região, ali onde dá muito conflito, né, em busca do ouro, do nióbio, agora atualmente, esse cara, a entidade indígena, né, o mito, ele vive na Guiana, ele vive na Venezuela e vive no Brasil. Aí os brasileiros se apropriam desse sujeito, né, e dizem que ele é um sujeito sem caráter. E aí nós acreditamos nisso. Entende? Então, a questão é essa, é criar uma nova, é desconstruir as narrativas existentes e construir outra no lugar, porque se tu não cria outra, não, entende? O nosso desafio é esse, é desconstruir, mas colocar alguma coisa no lugar. E alguma coisa no lugar somos nós mesmos, é a diversidade, tu falaste bem, a diversidade. Esse conceito de diversidade, que eu acho que é importante se trabalhar ele, né? Aqui no Brasil ainda estão pensando em caixinhas, tá? Então, existem os índios lá, os afros aqui,
os brancos aqui, mas entre os brancos tem os germânicos, tem os japoneses, os japoneses já são amarelos, né? Mas tem os espanhóis, tem os portugueses, entende? Então, ainda uma confusão, eu acho, tá? A gente está caminhando, mas a gente ainda não chegou a se entender como povo, como nação, né? E é complexo, porque houve muita mistura aqui, né? Então, eu acho que o importante com fronteiriços e com misturados e com fronteiras culturais é desconstruir essas narrativas e construir outra. E aí estamos nesse trabalho. E eu já quero, então, Ricardo, puxar esse gancho contigo para o Misturados, né? A gente faz muito essas reflexões a partir do próprio Misturados, tu já tem também feito isso através do Fronteiras Culturais, né, do teu envolvimento com as ações que tu tens desenvolvido. Eu acho que todos nós aqui temos essa sintonia muito forte em pensar que esses estereótipos que são colocados para fora a respeito de nós, eles são muito equivocados, né? Eles nos colocam como caixas. E o Misturados vem romper com isso, vem trazer todas essas diversidades. Eu queria, então, que tu falasse como nasce a proposta do Misturados, como que isso se concretiza com o decorrer do tempo, né, com a parceria com o Cassol, Ricardo, com o Richard, melhor dizendo, juntamente contigo, Ricardo, Coletivo Catarse, a minha inserção e tantos outros agentes que fazem parte aí com os artistas do Misturados. Como que nasce a proposta e quais são as tuas reflexões a partir desse projeto que tem crescido e tem se expandido cada vez mais aí a partir desses diálogos e desses encontros? Diane, tu vem acompanhando já o Fronteiras Culturais, né? E ali se dá uma troca de informações que a gente chama de transculturalidade, que é outro conceito do Angel Rama, que o Angel Rama diz exatamente o que eu acabei de dizer. Não é uma soma de culturas. Por exemplo, ficou claro naquelas entrevistas da Parai Chapin que os brancos se apropriaram de várias culturas indígenas, né? Fica claro em cada entrevista que há alguma troca, sabe? Mas não como soma, mas como cultura mesmo, né? E essa reflexão a gente vem fazendo já há bastante tempo, embora o pessoal insista que é uma soma, mas isso é um olhar do colonizador. A soma é quando o colonizador quer te isolar, quer colocar... Vamos pegar um exemplo aqui. A bandeira Uifala na Bolívia é uma bandeira indígena, dos povos indígenas, né? No Brasil, a gente vê algum aspecto nesse sentido nas escolas de samba, onde aparece aquele universo todo junto, né? Mas dura só durante o carnaval, não dura o ano todo, né? Então, eu estou em busca de alguma coisa que dure o ano todo, entendeu? Alguma coisa que mostre que nós somos uma nação, mas que dure o ano todo. Eu gosto muito das escolas quando elas estão agora se manifestando muito claramente, né? Mas é aquela coisa, termina o desfile da Sapucaí e volta o plim-plim, 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 né? Então, a questão é a gente construir alguma coisa, como dizia o Paulo Freire, a nova cultura ela surge na velha, né? Que seja permanente, né? Então, esses somos nós. Nós estamos trilhando um caminho que poderá ser, não sei, ninguém sabe, né? Se ele vai ser vitorioso, se ele vai conseguir se colocar. Eu acho que o cinema, a internet vem ajudar muito, né? Vocês veem quantos canais independentes hoje já existem, né? Então, é um momento da gente aproveitar essas tecnologias e essas possibilidades, como agora nós estamos fazendo aqui, para ir ampliando, né? Para que esses mitos, falsos mitos, né, sejam substituídos por liberdade.
O que é a liberdade? A liberdade é a consciência do que tu é realmente, né? A liberdade já dizia o Engels, né? É a consciência da necessidade, né? Eu digo que dos sonhos e das necessidades, né? Isso é o Moacir Félix que diz. Então, eu acho que nós estamos nesse caminho, nós estamos ainda no caminho do sonho, sabe? Tá? Aos poucos nós vamos descendo para se dar conta que nós somos o que disse o Marcelo, nós somos a diversidade, mas não uma diversidade soma, uma diversidade que às vezes mantém as suas tradições, o que eu acho fundamental, né? Os povos indígenas, os povos afrodescendentes, os alemães, quem seja, manter as suas tradições, mas também perceber que nós estamos vivendo no século XXI, né? Em que as coisas, por exemplo, outro dia me convidaram para fazer um projeto junto com Angola, e eu topei, eu estou afim, entendeu? Por quê? Porque eu quero saber como é que os angolanos estão vivendo. E eles estão interessados no Brasil. O Brasil é um dos países, se não me engano, do maior contingente afro, né, da diáspora africana, né? Então, nós temos que reconhecer isso. Claro que já vem gente fazendo isso há muito tempo, só que nós estamos fazendo de uma maneira, como tu disseste, misturada, né? Mas sem negar as autonomias, né, das culturas. Nós não estamos querendo substituir cultura nenhuma, nem estamos querendo impor verdade, né? Nós simplesmente estamos querendo reconhecer que existem algumas trocas entre as culturas, né, e que essas trocas são fundamentais para saber quem nós somos realmente, né? Eu sou filho de espanhol com português, mas eu digo, meu pai escondeu um pouco da nossa história, né? Mas também na minha família tem negros, né? Mais no passado, né? Então, essa questão que a gente tem que ver, porque senão a gente vai ficar só preso naquilo que nos ensinam na escola, lá, que o Marcelo falou, que é uma bela mentira, né? É uma bela mentira, que nem essa do Macunaíma também. Quem é o Macunaíma, por favor, né? Então nós temos que nos desarmar, né? Nós temos que nos desarmar para nos reconhecer. E aí... né? Interessante tu trazer o Joaquim Pedro, questão do Macunaíma, tanto na obra literária quanto na obra cinematográfica, que para mim é um dos grandes filmes da cinematografia brasileira, e nele está Grande Otelo, que para mim é o maior ator brasileiro de todos os tempos, assim, né? Mas, Ricardo, vamos falar do Misturados, assim. A gente tem uma forma de fazer o Misturados que é completamente também diferente de outros projetos audiovisuais, e eu acho importante tornar cada vez mais público isso, compartilhar e dialogar sobre isso, que é uma construção de roteiro com uma grande equipe, tá aqui o Marcelo, a Ediane, enfim, mas vamos lá, ali nos produtores tem tu, tem o Léo, nos roteiros tem tu, o Serraria e eu, mas tem o pessoal da Catarse fazendo toda a captação de imagem, tem todo um diálogo deles contigo, tu é uma espécie de catalisador de todos nós nisso, porque tu ouve as minhas impressões, tu pega o meu roteiro, lê, aí tu conversa com o Marcelo, tu faz um meio campo, assim, que é incrível, assim, é uma coisa, e que para nós, talvez, do audiovisual, tu misturou legal, sabe, porque a gente estava acostumado a um tipo de situação que muitas vezes, para mim, uma coisa é direção de cena, como eu já fiz várias vezes, de uma série ficcional, por exemplo. Tem um cara que é o diretor geral, e eu vou lá dirigir algumas cenas. Ok, beleza, ou dirigir outras unidades, a segunda unidade. Outra coisa é essa proposta que tu fez, que é uma proposta muito legal, assim, que tu coloca o Serraria e eu como co-diretores contigo, e co-roteiristas, mas tu repassa ao Marcelo os nossos roteiros e tu constrói com eles as narrativas. E tu faz esse meio campo muito legal. Eu queria entender o teu processo para esse projeto inteiro, agora que a gente está entrando na parte de decupagem de todo esse material
maravilhoso, assim, lindo, né, que o pessoal, que o Marcelo e a equipe do Catarse fizeram. Tem tanta coisa bonita ali que tá, né, vai ser uma decupagem agora, mais um processo dificílimo de montagem de tudo isso. Como é que tu vai fazer tudo isso e como é que tu vai nos coordenar em tudo isso aí? Desculpa, Ediane, porque eu fugi da pergunta dela, né? O Cassol acho que pegou a questão e me trouxe de volta para a Terra. Assim, ó, a ideia inicial, vamos dizer, começa sempre junto com o Serraria. O Serraria e eu viremos um tipo de... Né, um chuta e outro cabeceia, outro chuta e outro cabeceia. Tem uma coisa muito, muito legal, uma sintonia muito legal. Aí tinha que montar a equipe, nós convidamos o Léo adorou a ideia, ele está de corpo e alma na proposta, né, como proponente, como artista também, como produtor. E depois começamos eu conheci o Marcelo, o Richard que trouxe o Marcelo, né, o pessoal da Catarse, né, e aí começamos a pensar os artistas, né, e aí vinham algumas questão da diversidade, né? Eu acho que um dos critérios é a diversidade, a questão de gênero, né? A questão da idade também, geracional, né? A Cristal, por exemplo, é a mais nova de todos, né? Já o Bebeto Alves já é um cara super conhecido da MPB, que é MPG, né? Que chamam, né? Então, assim, esses critérios eram esses, e a gente ia conversando tudo no diálogo, e até hoje, né, quando eu tenho uma dúvida, eu ligo para o Richard, digo, Richard, tu tem boas ideias, me manda aí. Aí ele faz a mesma coisa. Então, a gente tem uma relação muito boa. Quando a gente criou já a estrutura toda com os artistas escolhidos, todos toparam, né? 2 indígenas, uma caigangue, outra guarani, né? Uma descendente afrodescendente, né? Uma negra rapper, mais o Xadalu, que é um mestiço assumido, né? O Léo Sousa, que é um uruguaio brasileiro, né? O Richard, que também se diz pardo. Então, conseguimos, assim, 7, né? Aí a equipe, a Ediane já vinha trabalhando conosco na questão do Fronteiras Culturais, né? A Nathalie eu não conhecia, foi o Richard que trouxe, né? Então tu vê, vai se formando assim nessa sintonia, sempre, não o Ricardo, entendeu, Cassol? O Richard, Ricardo, Léo, né? E depois, assim, quando a gente se apertou, a gente diz, nós precisamos de um diretor aqui. Aí a gente diz, quem é um cara com experiência, porque nós nunca tínhamos feito um roteiro, né? A gente tinha toda a ideia, mas fazer um roteiro é diferente. Aí a gente, não, vamos chamar o Cassol, né? Aí veio o Cassol com toda essa tua experiência, né? Inclusive em época de pandemia, que eu acho fantástica, como é que você chama o confessionário, né? É isso, né? Tem todo esse trabalho fantástico que tu vem fazendo. Então, acho que juntou, assim, a fome e a vontade de comer, né? Então, nós estamos, assim, com gente muito experiente, vamos chamar assim, embora pouco conhecidas, né? Algumas mais, outras menos, e esses artistas aí que são o nosso carro-chefe. É trabalhoso, mas é prazeroso. Puxa, é uma coisa assim. Vocês veem que eu estou com 2 filmes, né? Eu estou com o Fronteiriço, que já está concluído, já está quase prontinho, está pouca coisa, e o Misturados, que ainda está essa fase da decupagem, que eu acho que, junto com o pessoal da Catarse, aí, o Billy, né? Nós vamos matar a pau, e aí, junto com vocês eu estou super confiante. O único problema que eu vejo são os prazos, né? Mas a gente ganhou mais tempo agora, mas eu queria muito escrever o Misturados no Festival de Gramado, né? Então, estou fazendo um esforço para escrever. O Fronteiriço já está inscrito no Festival de Gramado. Não sei se vai ser classificado, né? Mas
Eu gostei do resultado, está muito bonito, está muito bonito. Quem sabe o Festival do Gramado do ano que vem. Não, vamos batalhar para ser o desse ano mesmo, né? Vamos lá. Então, porque tem uma coisa aí, daí eu fiquei com vontade, eu pensei nessa pergunta, nessa questão, para uma coisa bem pragmática também, aqui a gente já falou, a gente já filosofou, né, já refletiu sobre identidades, não mais identidades, singularidades, sobre diversidade, sobre fronteiras e tal, mas é uma coisa bem pragmática, né, que a gente vive num momento de pandemia que te coloca uma fronteira dentro da tua própria casa, né? Te coloca a fronteira na porta da tua casa, coloca a fronteira numa janela aberta ou numa janela fechada. Então, traz uma dificuldade bastante grande de trabalho. E houve um desafio que ainda precisa continuar sendo vencido, né? Que, por exemplo, agora nós precisamos trabalhar a edição dos filmes, e os diretores, estão longe da gente, não estão ali sentados conosco, tomando um mate com a gente, trocando ideia, uma coisa que é tão necessária e tão importante, quando tu está sentado na frente do computador e dizendo qual é, onde corta, onde faz a junção, isso e aquilo, é tu poder tomar um café e bater um papo com um cara sobre futebol, né, sobre política, sobre o dia a dia da tua vida, né, porque isso acaba refletindo depois no trabalho. A gente não tem como fazer isso, nós estamos vivendo um momento de exceção absurdo, que se aprofunda cada vez mais. Então, é um desafio para um produtor, né, e eu vejo o corre que tu faz, porque nós somos a linha de frente, né? Aquela equipe que vai na casa da pessoa, vai no pátio da pessoa, vai na aldeia da Vangri, vai em São Miguel conversar com a Pará, né? E precisa tomar todos os cuidados, né? Pela situação que a gente está. E ainda, né? Logo no início da nossa caminhada, a gente já viveu um momento delicado de pandemia, e quando a gente está voltando de São Miguel para Porto Alegre, depois da nossa primeira aventura de filmagem, entra a bandeira preta aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, há um fechamento muito maior, e isso trouxe dificuldades, porque trouxe receios, trouxe medo e insegurança para as pessoas, e algo absolutamente justificado, né? Que a gente tenha esse receio, porque estamos falando das nossas vidas, né? E das vidas de outras pessoas. Então, fala para nós um pouco sobre esse desafio, cara, que tu ainda está tendo que vencer, que nós todos como equipe estamos precisando vencer, que é fazer um trabalho significativo, que quer refletir a mistura, né, que nós temos, sem necessariamente a gente estar conseguindo se misturar no ao vivo, né, no presencial. Pode ser? Claro. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho há 35 com tecnologia da informação, né? Desenvolvi muito sistema, gosto, e desde os anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, me dedico muito à internet, né? Então eu vivo pensando e também elaborando projetos para quem vive nesse mundo caórdico, né? É o caos e a ordem, né? Então tem alguns conceitos, trabalho muito com isso. Então, eu não sei como é que as pessoas enxergam, mas eu enxergo com muita naturalidade esse mundo, entendeu? Que muita gente fala que ele não é real. Ele é real, sim. Ele é real. É a própria realidade. Por que chamavam o telefone de real e a internet não, né? Quer dizer, né? Então, tem questões assim que voltamos aos conceitos, né? Quer dizer, tu cria ideias falsas sobre as coisas. Então, eu estou muito familiarizado, né? Quando surgiu a bandeira preta, eu liguei para o Cassol lá, eu digo, Cassol, quais são as técnicas que a gente faz para editar um filme à distância, né? Aí o Cassol me disse que é possível, que ele vive fazendo isso. Eu digo, então é viável, né? Aí conversei contigo, lembra que a gente falava, quem sabe colocar um tablet do lado e acompanhar, nada daquilo funcionou, mas igual existia a possibilidade da gente estar junto, né? Então eu acho que é uma questão assim de se familiarizar com as tecnologias e com a situação, né? Aqui em casa, por exemplo, às vezes, quando a coisa está feia, eu digo, lembra da Anne Frank lá, que tinha que viver, né, sob o bombardeio, né, da Alemanha, quer dizer, tem coisas piores no mundo. Eu sempre sou, não é que eu seja um otimista, eu sou
o Suassuna, que dizia que é um esperançoso, né? Eu sou um eterno esperançoso, então eu sempre acho que as coisas têm uma saída, né? Então eu me coloquei nisso aí. Agora, vocês são guerreiros, né? Vocês são criativos, vocês são... Poxa, entende? Não é rasgação de seda, mas assim, a gente também bate uma tabelinha legal, né? Então, é muito fácil dizer, e aí, Marcelo, qual é a saída? Não, vamos fazer não sei o quê. Ótimo, perfeito, né? O Cassol também é um cara tremendamente aberto, o Richard também, né? Então, a gente troca, na verdade, a gente troca, né? Vocês estão... eu estou mais curioso, tu é quase que o diretor, né, desse filme, né, Marcelo? Porque tu tá lá na ponta, né, dirigindo os artistas, e nós não podemos estar, né? Eu estou em Florianópolis, o Cassol em Porto Alegre, num bairro, o Serraria no outro bairro, né? E tu, com a tua equipe, zanzando, né? Mas ao mesmo tempo, né, com o celular, quer dizer, eu acho que essa questão da distância que eu não sinto, na verdade eu não sinto, sabe? Mas não sei se você sente, mas eu não sinto. Eu acho que é uma coisa assim, de familiaridade já com a tecnologia. E a gente está, então, se encaminhando para o final da nossa entrevista. Hoje a gente pôde conhecer as reflexões, a trajetória e, principalmente, o envolvimento direto com Misturados do Ricardo Almeida, que é um dos produtores, roteiristas e diretores do Misturados. Eu gostaria de agradecer muito também a participação do Cassol e do Marcelo Cogo, que fizeram parte dessa entrevista, nesse excelente diálogo que a gente construiu hoje. Obrigado. Valeu, gente. E convidar que vocês sigam aí conectados nas nossas redes sociais, acompanhando todas as informações do Misturados. 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 Misturados.